Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é doutrina? Há quem diga que não gosta de ir para a igreja porque lá dentro tem doutrina, ou que até ama Jesus, mas não gosta de doutrina. Muitas vezes essa ideia de que doutrina é ruim vem de longa data, quando certas igrejas determinavam usos e costumes e coisas que não passavam de pura superficialidade. Como, por exemplo, a mulher não podia usar calça e devia manter o cabelo comprido até a cintura, ou que o crente também não podia assistir televisão e por aí vai. Essa é uma visão distorcida sobre o que é doutrina e, infelizmente, traz péssimas consequências para quem não busca entender. E Jesus já dizia esse respeito, né? Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Bom, doutrina é um conjunto de verdades que existem para sustentar a fé cristã. E esse conjunto é encontrado unicamente e exclusivamente nas Sagradas Escrituras, ou seja, convém que nós observemos as Sagradas Escrituras com a intenção de conseguirmos perceber o que é doutrina bíblica e o que é doutrina humana. E isso impacta diretamente na forma como nós enxergamos a igreja, porque se eu quero ter um compromisso fiel com Deus, o meu coração deve estar aberto para receber as doutrinas estabelecidas por Ele. Logo, eu consigo distinguir até onde Deus quer que eu vá a partir desse conjunto de verdades, que só vem dele, né? E, obviamente, nós não podemos desrespeitar as congregações que delimitam esses usos e costumes, mas nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a distinguir o que é bíblico e o que é humano, para que nós não caiamos em tradições supérfluas. Mas de todo modo, nós podemos entender o que é doutrina bíblica da seguinte forma: se eu tenho dúvidas sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre casamento, eu vou pedir ao Espírito Santo que me ajude a compreender o que está escrito na Bíblia. E todas as verdades que a Bíblia me diz sobre casamento é o que nós definimos como doutrina bíblica acerca do casamento. Outro exemplo, se eu tenho dúvidas sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre batismo, eu vou pedir para que o Espírito Santo, me ajude a compreender o que está escrito na Bíblia. E todas as verdades que a Bíblia me dizer sobre o que é batismo é o que nós vamos definir como doutrina acerca do batismo. Isso quer dizer que a doutrina bíblica é tudo aquilo que é verdade revelada por Deus a respeito de um determinado assunto. Doutrina não tem a ver com o que eu aprendi durante a minha vida toda e aquilo eu defino como verdade. Assim como também doutrina não tem a ver com aquele sonho que eu tive em alguma noite por aí e eu defini aquilo como verdade. Mas doutrina tem a ver única e exclusivamente com a revelação de Deus através da sua palavra sobre todos os temas que são importantes para nós, seres humanos. E isso é interessante porque a verdade de Deus não muda, porque Deus é imutável, Deus não muda também. Então tudo aquilo que Deus falou lá 2000 anos atrás sobre casamento vai continuar sendo a mesma fala hoje no século 21. Se lá 2000 anos atrás Deus revelou que a doutrina da salvação é somente pela graça, hoje, no século 21, a salvação continua sendo pela graça. Porque se Deus tivesse mudado de ideia no meio de todas essas gerações, aquilo que ele disse lá atrás não seria verdade, mas nós sabemos que Deus não é filho do homem para que minta. Logo, a gente pode dizer que pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, se doutrina é a verdade de Deus sobre cada tema necessário para o ser humano, então de fato existem muitas doutrinas. E dentro disso nós conseguimos classificar em dois grandes grupos. Nós podemos falar que existem as doutrinas fundamentais e as doutrinas secundárias. E as doutrinas fundamentais são as bases da fé cristã que vão nortear o pensamento, interferindo diretamente na nossa salvação. Isso quer dizer que se a palavra de Deus nos revela que para sermos salvos nós devemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo, esse é um dos pontos para a doutrina da salvação.
Mas se eu acho que não, que para ser salvo nós devemos ser justificados pelas nossas boas obras, ou que a justificação não precisa ser pela fé exclusiva em Jesus, isso altera completamente a base cristã sobre a salvação e, pior ainda, compromete a minha salvação. Isso é só um dos exemplos que nós poderíamos citar aqui, mas as doutrinas fundamentais têm esse caráter de nortear a nossa fé e a nossa salvação. Já as doutrinas secundárias são aquelas que não interferem na nossa salvação e que são passíveis de algumas interpretações. Elas continuam tendo seu grau de importância, mas não impactam diretamente na base da nossa fé. E um exemplo disso é a discussão se Jesus vai vir buscar sua igreja antes ou depois da tribulação. Outro exemplo é sobre a discussão em que momento nós somos batizados no Espírito Santo. Essas e outras discussões dividem opiniões, sim, mas não impactam na base da nossa fé. Então eu termino esse tema com o texto do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. E aí, você já sabia o que é doutrina? Me conta um pouquinho aí nos comentários, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!